minha geração, dando continuidade ao tema dessa semana, Ministério sem Santidade e Maldição. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é sobre o nosso comprometimento e como nós estabelecemos as nossas prioridades. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu quero falar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa conduta, nosso comportamento, sobre os nossos valores, sobre o nosso caráter, sobre o modo como nós vivemos, o estilo de vida que nós adotamos. Eu falo muito sobre isso porque isso é muito importante, porque isso pesa, é isso que pesa na balança, as nossas ações. Então, Deus, ele cobra as nossas ações, o que nós fazemos e também o que nós deixamos de fazer e que deveria ser feito porque Ele nos mandou fazer. Então, eu vejo hoje em dia muita gente pregar sobre uma rotina de excelência. Porque você tem que ter uma rotina de excelência, porque você tem que comer bem, tem que fazer seu devocional, tem que treinar, tem que beber tantos litros de água por dia, você tem que começar a ler, você tem que caminhar, sair para correr de manhã, tomar banho frio. Gente, vou ser honesta com vocês, tudo isso é muito importante? Sim, é muito importante, ajuda a gente de verdade, tanto que eu faço muito disso no meu dia a dia. Mas falando como uma cristã, eu quero trazer para vocês uma explicação sobre o que seria uma rotina excelente para o cristão. Uma rotina de excelência, no sentido cristão, é viver uma vida que agrada a Deus. Então, tudo aquilo que ajuda a edificar o Espírito Santo na sua vida se torna uma rotina de excelência, se torna pequenos hábitos que você introduz na sua rotina. Então, você deixar de falar palavrão porque reconhece que não agrada ao Espírito Santo é um hábito de uma rotina de excelência. Você acordar todos os dias, ao invés de pegar o celular, você pegar a Bíblia, ajoelhar no chão e orar ali, sinceramente, nem for por 5, 3 minutinhos, já é um hábito de uma rotina de excelência de um cristão. Você abandonar certos ambientes, certas amizades que você sabe que te afastam da presença de Deus porque você quer agradar a Deus, é um pequeno hábito de uma rotina de excelência, um poderosíssimo hábito. Então, uma rotina de excelência para os cristãos é construída mais por renúncias quando você estabelece as suas prioridades. Então, se uma vida com Deus e agradar a Deus e ao Espírito Santo é a sua prioridade, você vai começar a construir uma rotina de excelência. E essa rotina de excelência, ela te leva direto para o próximo de Deus. Ela te leva cada vez mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais parecido com Deus você vai estar. E quanto mais parecido com Deus você estiver, mais santificado você ficará. Isso não é por mérito, nada do que você faça será digno de receber isso. Mas a realidade é que quanto mais a gente faz para agradar a Deus e não para a gente aparecer, não para a gente aparentar ser alguma coisa, mas sim porque de fato a gente se importa somente com o que Deus pensa a nosso respeito e com o que Ele diz a nosso respeito, a respeito da nossa criação, do nosso propósito de vida, é a partir desse momento que nós vamos nos santificando verdadeiramente, não apenas criando uma pose de religiosos, de fanáticos religiosos por Jesus, mas sim pessoas santificadas, pessoas separadas do mundo para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo nessa terra, para cumprir o seu propósito de vida, sem aparências, sem pecados ocultos. Claro que todo mundo erra, mas um cristão, ele não vive no pecado, fingindo ser santo, fingindo ser separado para Deus. Então, uma rotina de excelência cristã, eu não sei nem por que eu tô falando sobre isso aqui, gente, mas eu sei que Deus quer falar com alguém aqui, porque isso não tava no que eu ia falar. Mas o Espírito Santo me trouxe a falar sobre isso. Então, não adianta você se alimentar o melhor que for. Você fazer treinos bons quase todos os dias, 14 semanas. Estudar, tirar excelentes notas. Você ser o melhor no seu trabalho. Você se esforçar, você se dedicar. Se a sua vida com Deus, se no seu dia a dia você não mantém uma vida com Deus. Porque tudo o que você faz na sua rotina é sobre como você faz. E sobre o porquê você faz. Se você faz somente porque você quer se sentir bem, porque você quer se sentir autorrealizado, então não é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Agora, se você faz para agradar a Jesus, você vai querer todos os dias agradar a Jesus. E quando alguma coisa der minimamente errado,
Jesus vai estar ali te lembrando que você ainda está fazendo a coisa certa. E o que parece dar errado aos seus olhos é o que está dando certo aos olhos dele. Porque se você está fazendo algo com o objetivo de agradar a ele, então tudo que você está fazendo, ele está naquele plano. Se você começou um plano e você colocou Jesus, você está fazendo para agradar a Jesus, então Jesus ele está naquele plano e ele vai conduzir aquele plano. Então tudo que você faz no seu dia a dia, como você faz e por que você faz ou deixa de fazer, é isso que pesa na balança para Jesus. É isso que Jesus honra, porque muitas vezes a gente não vai ser reconhecido pelos homens. Então às vezes a gente pode estar estudando muito ou trabalhando bem, estudando bem, porque a gente quer autorrealização ou porque a gente quer que valorizem o nosso esforço, a nossa inteligência, a nossa capacidade, seja o que for. Mas se você não estiver fazendo isso para agradar a Deus de alguma forma, não vai ser suficiente. Você vai se frustrar e você pode agir de forma imatura. E você vai se cobrar mais do que deveria. Agora, quando nós entregamos coisas nas mãos de Deus, quando nós entregamos nosso dia a dia, nossa rotina para agradar a Deus a cada momento, é aí que Jesus entra e ele trabalha na nossa vida. E ele conduz as coisas de modo que saiam boas, perfeitas e agradáveis, segundo a ótica dele. Então, às vezes, algumas coisas podem sair do seu controle e não saírem como você planejou. Mas é porque aquilo não iria agradar a Deus no longo prazo. Deus, ele vê coisas que a gente não vê. Então, pequenas renúncias, pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia, que a gente muda no nosso caráter, na nossa conduta, faz total diferença na nossa vida espiritual. E o espiritual que sustenta o físico, que sustenta o natural. E não ao contrário. Então, a partir do momento que a gente coloca Deus à frente de todas as coisas na nossa vida, que a gente muda coisas para agradar a Deus, é aí que Deus ele vai honrando os nossos esforços, porque ele vê o nosso coração sincero. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que Jesus Cristo possa trabalhar no coração de cada um de vocês. Na sexta-feira eu estarei encerrando o tema da semana, não vou estar ministrando a palavra. Hoje foi o último dia que eu ministrei a palavra. Na sexta-feira eu vou estar encerrando o tema dessa semana com uma oração. Eu vou estar orando pela vida de vocês. Eu vou estar orando porque foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Oração. Eu quero passar mais tempo em oração com vocês. Quero convidar vocês a orarem junto comigo pela vida de cada um que aqui se encontra. Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até sexta-feira.